Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por encerrarmos com êxito esse mês de sessões legislativas. Muitas matérias relevantes de interesse da comunidade foram tratadas por nós, vereadores, neste mês de fevereiro de 2022. Quero cumprimentar e agradecer aos servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão através do Facebook, ao público presente em plenário, aos meus pares, muito obrigado pelas presenças. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declaro aberta, sob a proteção de Deus, a 5ª sessão ordinária do primeiro período de sessões legislativas do segundo ano da 16ª legislatura do ano de 2022. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração de Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vereador Ilvanei, por favor, faça a leitura do trecho bíblico, por gentileza. Versículo de hoje. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro iniciado o expediente. Solicito a primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, para fazer a leitura da ata da 4ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h15 do dia 24 de fevereiro de 2022, no plenário Clarito Borges de Araújo, teve início a 4ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura, presidida pela vereadora Fernanda Boira da Silva Vieira. Para dar início aos trabalhos legislativos desta casa, a senhora presidente desejou seu bom dia a todos e agradeceu a Deus por mais uma sessão legislativa que se inicia. Lembrando que hoje se comemora uma importante data, a promulgação da primeira Constituição Republicana do Brasil. A senhora presidente, vereadora Fernanda Boira da Silva Vieira, destacou que esta data marca a Constituição de 1891, a primeira do Brasil como república. A primeira Constituição monárquica do país havia sido outorgada por Dom Pedro I em 1824, instante que cumprimentou e agradeceu aos servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e a seus pares. No termos do artigo 74 do Regimento Interno, a senhora presidente informou que o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença. E desta forma, havendo o número regimental, declarou aberta sob proteção de Deus a 4ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, a senhora presidente, após dedicar a oração à paz mundial, convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao término ao vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, a senhora presidente vereadora Fernanda Boira da Silva Vieira, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando à primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, a leitura da ata da 3ª sessão do segundo ano da 16ª legislatura do ano de 2022, a qual, após corrigidos os erros de digitação existentes em seu teor, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, a senhora presidente convidou
o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura das demais matérias constantes na pauta, que seguem em anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta deste 24º dia do mês de fevereiro de 2022, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, atendendo ao que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3 do artigo 80 do regimento interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores que trataram de tema livre pelo prazo de até 10 minutos, oportunidade em que discursaram o vereador Samuel Alberto Rodrigues do Nascimento, a vereadora Camila Cristiana Borges, e encerrando os pronunciamentos, a senhora presidente vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira. E não havendo mais nenhum orador inscrito, a senhora presidente declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do Código Regimental, passou a ordem do dia, convidando o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para a leitura do requerimento indicação número 3/2022, de autoria do vereador Rodrigo Gomes Belém, que vindica seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado aos ofícios uma cópia do requerimento ao excelentíssimo senhor José Aparecido Alves Diniz, digníssimo prefeito municipal, e a ilustríssima senhora Joyce Mirelle Bernardes de Assunção, digníssima secretária de saúde, sugerindo-lhes, nos termos do artigo 101 de nosso regimento interno, seja analisada a possibilidade de implantação de serviços de radiografia em âmbito municipal. Após concluída a leitura, o vereador subscritor do requerimento defendeu a proposta. E após seu discurso, manifestaram o senhor segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, a vereadora Neuza Jacinto Diniz, o vereador Ivanei Pereira da Silva e, por fim, a senhora presidente vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira. Encerradas as manifestações, a senhora presidente submeteu ao requerimento indicação número 3/2022, deliberação do soberano plenário, contando a votação favorável unânime dos edis pela sua aprovação, remetendo a assessoria jurídica da Casa para as providências de mister. Empregando a marcha necessária ao labor legislativo de hoje, a senhora presidente convidou a primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, para a leitura do requerimento indicação número 4/2022, de autoria do vereador Rodrigo Gomes Belém, que me indica seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ofício com cópia do requerimento ao excelentíssimo senhor José Aparecido Alves Diniz, digníssimo prefeito municipal, sugerindo-lhe a adoção de ações junto à Secretaria de Estado de Administração, por meio da Superintendência de Gestão do Atendimento do Cidadão, para análise de viabilidade de instalação de uma unidade de atendimento fixa do VAPT e VUPT em nossa cidade. Após concluída a leitura, o vereador subscritor do requerimento defendeu a proposta e, após seu discurso, manifestaram a vereadora Neuza Jacinto Diniz, o vereador Ivanei Pereira da Silva, o senhor segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, o vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, e, em réplica, a vereadora Neuza Jacinto Diniz. Também o senhor vice-presidente, vereador Rodrigues Belém. Encerradas as manifestações, a senhora presidente, após cumprimentar o munícipe Chiquinho, submeteu o requerimento indicação número 4/2022, a deliberação do soberano plenário, contando a votação favorável unânime dos edis pela sua aprovação, remetendo a assessoria jurídica da Casa para a providência de mister, passando a leitura dos ofícios e demais documentos recepcionados nos cancelos legislativos. A senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, convidou a primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, para proceder com a leitura do ofício número 241/2021, datado de 21 de dezembro de 2021, de lavra do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, encaminhado a esta Casa Legislativa em cumprimento da Lei Municipal número 826, de 5 de julho de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade do chefe do Poder Executivo Municipal de Abadiânia de prestar informações mensais ao Poder Legislativo sobre o valor repassado ao Fundo do Regime Próprio da Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais. Ao mês de junho de 2021, o segundo ofício 242/2021, datado de 21 de dezembro de 2021, de lavra do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, encaminhado a esta Casa de Lei em cumprimento da Lei número 826, de 5 de julho de 2017, dispõe sobre a obrigatoriedade do chefe do Poder Executivo Municipal de Abadiânia de prestar informações mensais ao Poder Legislativo sobre o valor repassado ao Fundo do Regimento Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais, em relação ao mês de julho de 2021. Do ofício número 243, 244, 245, 246, 247,
datado de 21 de dezembro de 2021, de lado do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, encaminhado a esta Casa Legislativa em cumprimento da Lei Municipal nº 826, de 5 de julho de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade do chefe do Poder Executivo Municipal de Abadiânia de prestar informações mensais ao Poder Legislativo sobre o valor repassado ao Fundo do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais em relação ao mês de setembro de 2021, ao mês de outubro, mês de novembro e também ao mês de dezembro. Em resposta ao ofício 141/2021, originado em requerimento apresentado conjuntamente pelo vereador Vanei Pereira da Silva, pela vereadora Camila Cristiana Borges, pelo vereador Nilton Nunes de Moraes e pelo vereador Samuel Alberto Rodrigues do Nascimento, que indicou-lhes, nos termos do artigo 101 do nosso regimento interno, a necessidade de adoção de providências administrativas necessárias para a realização do serviço de recapeamento das ruas da Infância, 1º de Maio e Santa Isabel, todos na Vila Bastos, em nossa cidade. Ofício número 249, datado de 29 de dezembro, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu a esta Casa Legislativa de Lei, a Lei Municipal número 921/2021, de 29 de dezembro de 2021, que institui a Olimpíada Municipal do Saber no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Abadiânia e da outras providências. Sancionada sem veto. Para o prosseguimento da leitura dos ofícios e demais documentos recepcionados nos cancelos legislativos, a senhora Presidente convidou o segundo secretário da mesa, o vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura. O ofício número 250/2021, datado de 29 de dezembro de 2021, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu a esta Casa Legislativa a Lei Complementar número 55/2021, de 29 de dezembro de 2021, que altera os dispositivos da Lei Complementar número 54, de 14 de junho de 2021, Código Tributário Municipal de Abadiânia, e da outras providências, sancionada sem veto. O ofício número 251, datado de 29 de dezembro de 2021, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu à Casa Legislativa a Lei número 920/2021, de 29 de dezembro de 2021, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Abadiânia, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência que trata do artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências, sancionada sem veto. Do ofício número 253/2021, datado de 30 de dezembro de 2021, de lado do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, encaminhado à Casa de Lei Legislativa, em resposta ao número 147/2021, originado em requerimento apresentado pelo vereador Renato Farias Ribeiro, que sugeriu-lhe, nos termos do artigo 101 do nosso regimento interno, a adoção de providências administrativas necessárias na esfera de suas atribuições, inclusive para fixação de ponto de ônibus e edificação de cobertura e banco de espera no centro do povoado Santa Lúcia. Do ofício número 254, datado de 30 de dezembro de 2021, de lado do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, encaminhado a esta Casa Legislativa em resposta ao ofício número 151/2021, originado em requerimento apresentado pela vereadora Camila Cristiana Borges, que indicou a necessidade de adoção de providências administrativas necessárias na esfera de suas atribuições, através da pasta competente para a construção de um anfiteatro na Praça do Trabalhador, em nossa cidade. Do ofício número 255/2021, datado de 30 de dezembro de 2021, que de lado do ilustre prefeito municipal, José Aparecido Alves Diniz, encaminhada a esta Casa Legislativa em resposta ao ofício número 149/2021, originado em requerimento apresentado conjuntamente pelo vereador Vanei Pereira da Silva, pela vereadora Camila Cristiana Borges, pelo vereador Nilton Nunes de Moraes e pelo vereador Samuel Rodrigues do Nascimento, que indicou-lhe, nos termos do artigo 101 do nosso regimento interno, a necessidade de adoção das providências administrativas necessárias para a realização do serviço de roçagem, limpeza e recolhimento de lixo ao menos uma vez por semana no bairro Lindo Horizonte, em nossa cidade, através da pasta competente. Do ofício número 256/2021, datado de 30 de dezembro de 2021, de lado do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, encaminhado a esta Casa Legislativa em resposta ao ofício número 92/2021, emitido pelo gabinete do vereador Rodrigo Gomes de Belém, que
sugeriu-lhe, nos termos do artigo 101 de nosso regimento interno, a adoção das medidas administrativas necessárias na esfera de suas atribuições, através da pasta competente, para a realização de estudo para a instalação de faixa elevada, na Avenida Rui Barbosa, nas proximidades do condomínio Diógenes Azevedo, no bairro Lindo Horizonte, e do ofício número 011/2022, datado de 21 de janeiro de 2022, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu a esta Casa Legislativa a Lei número 922/2021, de 21 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a alteração da Lei número 913/2021, que em seu caput estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para o exercício de 2022 da outras providências, sancionada sem veto. Ao término das leituras dos ofícios recebidos no protocolo da Câmara Municipal de Abadiânia, a senhora Presidente concedeu o uso da palavra aos vereadores para manifestarem-se sobre os ofícios recebidos, oportunidade em que somente esta discursou. Não havendo mais manifestações, a senhora Presidente determinou o arquivamento de praxe dos ofícios recebidos, bem como deferiu aos vereadores interessados a obtenção de cópias. Caso pretendam, às 10h26, a senhora Presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, após agradecer, desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para amanhã, sexta, dia 25 de fevereiro de 2022. Tudo isso após destacar o distanciamento social, o uso de máscara e álcool e também a vacina são cuidados necessários para conseguirmos combater os males que nos assolam, o coronavírus em sua variante Omicron e a gripe H2N3. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e delegação da primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, lavrei esta ata contendo 5 laudas digitadas que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Concluída a leitura. Algum vereador deseja impugnar ou retificar a ata? Declara a ata aprovada. Convido o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta do dia. Pauta da quinta sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 16ª legislatura do ano de 2022. Matérias da ordem do dia. Item 1. Leitura do projeto de lei complementar número 1/2022, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, SAI, e da outras providências. Segundo item, leitura do requerimento número 4/2022, de autoria do vereador Rosemar José da Silva, MDB, que sugere a análise de viabilidade de pagamento do piso nacional aos professores do Magistério Público da Educação Básica e do piso nacional aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias pelo município de Abadiânia. Item 3. Leitura do requerimento número 05/2022, de autoria do vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante, que sugere a inclusão da avaliação do frênulo da língua em bebês, comumente chamado de teste da linguinha, nos serviços médicos já prestados pelo município de Abadiânia, Goiás. Item 4. Leitura do requerimento número 6/2022, de autoria do vereador Genair José da Silva, PDT, que sugere o reflorestamento da estação de água e serviço autônomo de água e esgoto de Abadiânia, SAI, situada no distrito de Planalmira, nessa cidade. Abadiânia, 24 de fevereiro de 2022. Concluída a leitura, presidente. Conceda a palavra aos vereadores para tratarem de tema livre. Algum edil desejamos? Vereador Renato. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimento a mesa diretora, todos os colegas edis. Cumprimento meu amigo Chiquinho, em nome do Chiquinho, todos aqui presentes. Senhor presidente, eu queria solicitar que fosse possível enviar um ofício para a Secretaria de Educação,
em relação a algumas denúncias que eu tenho recebido nessa semana, consecutivamente, na segunda, na terça e na quarta, em relação ao transporte universitário. Eu não faço uso desse veículo, mas as pessoas, como somos representantes, né, desse município, então as pessoas nos procuram. Alguns alunos universitários têm relatado a mim que o veículo de transporte universitário, ele está indo superlotado. É o veículo que faz a linha da Faculdade Fama. Eles relataram que estão indo três alunos em uma poltrona só, para não ter que ir em pé. Ou seja, uma poltrona ela é 2 assentos, né? Aí eu fiquei de verificar essa situação e estou passando para todos os colegas edis para que, né, através do ofício, a gente possa ter certeza se esse fato ele é verídico ou não. Mas essa foi a informação que eu tive, né? E aí eu queria ver a possibilidade de encaminhar o ofício para a Secretaria de Saúde, de Educação, está apurando esse fato, se procede. Obrigado, bom dia a todos. Mais algum edil? Vereador Rodrigo. Bom dia, presidente Fernando, demais colegas vereadores. Meus cumprimentos ao servidor Chiquinho, né, do Poder Executivo, à minha amiga Valda Magalhães, aos servidores dessa casa, aos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Capivari, aos internautas que nos acompanham através das plataformas sociais. Senhora Presidente, gostaria de estar solicitando para que possa verificar junto ao Poder Executivo a viabilidade de estar fazendo uma reparação nas imediações das terminações da Avenida Cruvinel, início da Rua B em diante, ali no prolongamento 2. Ontem, com aquela chuva, né, que aconteceu aqui em nosso município, muitas pessoas nos procuraram para estar vendo essa possibilidade de reparação e cascalhamento, que as pessoas que moram ali estão sofrendo muito devido a essa questão da chuva. E outra coisa é a possibilidade também, quando passar esse período chuvoso, de estar vendo a possibilidade de fazer as correções na estrada que dá acesso ao povoado de São Jerônimo e Barreirinho da Condessa também, que alguns moradores daquela região nos procuraram. Então gostaria que a senhora pudesse avaliar essa possibilidade e estar encaminhando ao Poder Executivo. No mais, desejar a todos uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana, bom carnaval, curtam bastante, mas com cautela. Lembrando que a gente está em período pandêmico, né? Então todas as medidas sanitárias são preconizadas, têm que serem acatadas, e que também tomem cuidado com a questão da dengue, cuidem dos seus domicílios. No mais, muito obrigado pela concessão da palavra. Mais algum edil? Bom dia, senhora presidente, bom dia, novos colegas, bom dia a todos aqui presentes no plenário desse caso de leis, bom dia aos servidores, bom dia a aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Capivari. Pegando o ensejo do que o Rodrigo bem disse, senhora presidente, também gostaria de que fosse solicitado ao Executivo esclarecimentos acerca do escoamento da água ali no bairro do Horizonte, naquela avenida próxima àquela pracinha esqueci o nome agora, mas Praça Macio Bittencourt, tendo em vista que quando chove muito, assim como choveu ontem, há um verdadeiro alagamento lá, e os moradores da Vila Almada ficam meio que ilhados, porque a água sobe muito, então a gente tinha que ver aí se tem que proceder com a limpeza dos bueiros, o que tem que ser feito aí para melhorar o escoamento da água, tá? Mas só isso mesmo, e obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. Vereador Ivanei. Bom dia, senhora presidente, colegas vereadores. Cumprimento aqui o Chiquinho da garagem, público aqui presente, funcionário da Casa de Leis. Referente a essas estradas rurais aí, eu até tive essa semana conversando com o prefeito. Ele disse que esse ano vai ser uma demanda muito grande e o município inteiro está precisando de reparo. Ele disse que já está preparando ao decorrer da chuva desse ano. Chiquinho acho que dá a parte.
Olha que a chuva passar já vai estar começando aí os trabalhos, porque o trabalho vai ser muito grande esse ano, porque choveu muito. Então, eu tenho essa informação aí, porque realmente eu conversei com ele essa semana e ele está preocupado que o trabalho vai ser muito grande. Só isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Vando. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o Chiquinho também, essa senhora, Sibalda, e aos ouvintes da Rádio Capivari e também as pessoas que estão nos acompanhando pelas plataformas. E também ressaltar aqui, esse dia foi comentado aqui na Câmara relacionado a esse período chuvoso, né? O povo tem que entender também uma questão, que graças a Deus choveu bastante, o volume de água foi bom, os níveis dos rios estão todos cheios, nós não podemos desfazer daquilo que Deus faz, que deu a graça de água com abundância, devemos agradecer. E também entender que nesse período chuvoso, como o volume de chuva é muito intenso, a gente tem que entender que o serviço público que é realizado nas estradas e até dentro da cidade, os buracos, não tem como ninguém fazer nada, não tem como. Eu estive conversando com o pessoal de obras, como é que você vai tampar um buraco que você está cheio d'água? Né? A gente não levanta uma parede, né, um tijolo debaixo de chuva. Então, eu estive conversando com ele, a gente tem que entender que o trabalho vai ser feito. Ontem eu fiquei sabendo que eu acho que vai voltar, né, Chiquinho? O rapaz lá, o menino patrulheiro lá vai voltar de novo, vai contratar de novo, já está aposentado, para quando começar o início dos reparos das estradas, né, as patrol, vai vir as máquinas e tem que ter os operadores. Então o Dimilson me falou ontem que vai repatriar de novo, mesmo aposentado, para dar início aos trabalhos. E tomara que Deus abençoe que esses reparos sejam feitos. Inclusive nós estamos esperando também um serviço que eu pedi, foi solicitado ao prefeito da zona rural, e só pediu para esperar as chuvas passarem, para que o trabalho seja bem feito, porque não adianta nada você levar uma máquina, fazer o trabalho, e virar o que é buraco, vira lama, né, um atoleiro. Então, espero que os pedidos nossos vão ser atendidos, os pedidos da população vão ser atendidos, se Deus quiser. Então, devemos nós e a população entender que a chuva, se você fizer um trabalho hoje, amanhã a água vai limpar tudo e desfazer todo o trabalho. E também, aproveitando aqui, peço aos novos edis, a toda a população, para entrar em oração relacionada à guerra lá na Ucrânia, né? Ontem eu fiquei muito chocado com o que eu vi, né? E essa guerra pode se estender ao longo do mundo, né? Então, pelo que eu vi, né, vai envolver muitos países, né, que vai apoiar um, apoiar o outro, e acaba surgindo um efeito muito grande. Então, devemos nós rezar e pedir a Deus para que cesse logo essa guerra lá, que isso é um horror. E mais, muito obrigado. Vereadora Neuza. Bom dia, senhora presidente, caros colegas, vereadores, público aqui presente, senhora Valda, seja bem-vinda, Chiquinho, nosso patrulheiro, né, que sempre aí vem cuidando das nossas estradas, servidores desta casa, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, Rádio Capivari, nossos internautas, meu bom dia. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por mais um mês de trabalho nesta Casa de Leis. E quando as demandas das estradas são grandes, acho que todos nós recebemos, né, ligações pedindo, mas é como bem diz os demais colegas, é o tempo de Deus. Eu tenho certeza que em breve
Chiquinho estará aí cuidando das nossas estradas, né? E que Deus abençoe cada um de nós. Como disse o vereador Wander, vamos dobrar o joelho e pedir a proteção de Deus, porque pode nos atingir, essa guerra pode nos atingir o mundo, né? Porque eles têm suficiência e armas competentes, se quiserem. Mas Deus é maior, Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus jamais deixará inocentes morrerem nessa tragédia, né? Eu vejo assim que quantas crianças eles não merecem. Então que Deus abençoe e que toque no coração desses governantes para que eles pensem que o povo, né, o mundo não merece passar por que está passando. Muito obrigada a todos. Mais algum, Edil? Não havendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. Convido a primeira secretária da mesa, a vereadora Camila Cristiana Borges, para proceder com a leitura do projeto de lei complementar número 1/2022, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, SAAI, e da outras providências. Ofício número 17/2022, Abadiânia, 14 de fevereiro de 2022, referente ao encaminhamento do projeto de lei complementar número 1/2022. Senhora Presidente, a parte cumprimentá-la, sirvo-me do presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei complementar número 1, de 14 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, SAAI, e da outras providências, para apreciação desta augusta Casa de Leis. Ao ensejo, renovo o protesto de elevado estima e distinta consideração. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. O projeto de lei complementar número 1 de 14 de fevereiro de 2022 dispõe sobre a estrutura administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, SAAI, e da outras providências. O prefeito do município de Abadiânia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei, da entidade e da competência. Artigo 1º. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, SAAI, criado pela Lei Municipal número 80, de 23 de dezembro de 87, com sede na cidade de Abadiânia, Estado de Goiás, é uma entidade autárquica municipal com personalidade jurídica própria de direito público, com autonomia técnica, administrativa, patrimonial, orçamentária, contábil e financeira. Artigo 2º. Compete ao SAAI de Abadiânia: primeiro, estudar, projetar, executar diretamente ou mediante contrato com especialistas e organizações especializadas em engenharia sanitária de direito público ou privado, órgão de governo, as obras relativas à construção, ampliação, recuperação e remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável e de esgoto sanitário do município. 2. Administrar, operar, manter, conservar e explorar diretamente os serviços de água potável e sanitário e esgoto sanitário. 3. Lançar, fiscalizar e arrecadar as tarifas e taxas decorrentes dos serviços de água e esgoto. 4. Acompanhar o faturamento e arrecadação das taxas e tarifas decorrentes dos serviços prestados. 5. Lançar e arrecadar a contribuição de melhoria exigível em razão de obras a executar. 6. Promover o treinamento de seu pessoal, estudos e pesquisas para aperfeiçoamento de seus serviços. 7. Manter intercâmbio com entidades relacionadas com o campo do saneamento. 8. Promover atividades voltadas para a preservação do meio ambiente e combate à poluição, particularmente dos cursos de água do município, visando o aproveitamento para o abastecimento público de água.
9. Elaborar programas e implementar nas localidades do município soluções conjuntas, água, esgoto, módulo sanitário. 10. Exercer quaisquer outras atividades relacionadas com saneamento urbano e rural, desde que assegurados os recursos financeiros necessários e a rentabilidade do investimento. 11. Participar de movimentos de interesses sociais, colaborando nos estudos e aperfeiçoamento de pessoas ligadas ao município, tais como estudantes, universitários, associações estudantis e outros. 12. Exercer demais atividades de competência da autarquia. Da estrutura administrativa, artigo 3º. A estrutura organizacional do SAAI, em consonância com suas finalidades e características dispostas em sua lei de criação, é constituída pelos seguintes órgãos. Número 1. Diretoria Conjunta, Secretaria-Geral, Assessoria Especial de Controle Interno, Gerência Comercial e Gerência Técnico-Operacional. Setor da Estação de Tratamento de Água, Assessoria Operacional, Setor da Estação de Tratamento de Esgoto, Assessoria Operacional. Artigo 4º. São competências dos órgãos que compõem a estrutura organizacional do SAAI. A. Diretoria. Exercer a direção geral da autarquia, representar a autarquia juridicamente ou designar preposto, submeter à aprovação do prefeito municipal nos prazos próprios o orçamento anual e, quando necessário, os pedidos de créditos adicionais suplementares, autorizar despesas de acordo com as dotações orçamentárias e ordenar pagamentos em consonância com a programação de caixa, movimentar contas bancárias da autarquia em assinatura conjunta com outro servidor designado, controlar e fiscalizar a arrecadação mensal, autorizando cortes de fornecimento, celebrar acordos, contratos, convênios e outros atos administrativos, observadas as normas e instruções da entidade administradora da autarquia, valorizar licitações para compra de materiais e equipamentos, contratações de obras e serviços, observadas as normas e instruções da entidade administradora da autarquia, admitir, movimentar e promover servidores do quadro permanente, obedecendo ao regime jurídico e plano de cargos dos servidores. Participar dos demais atos relativos à administração de pessoal, respeitando a legislação pertinente. Determinar a abertura do inquérito para apurar faltas e irregularidades, respeitando a legislação pertinente. Promover a integração da autarquia aos demais órgãos de interesse público que atuem no município. Autorizar a comissão de licitação a abertura de processo de licitações e a alienação de bens, observadas as leis vigentes. Dirigir veículos automotores da autarquia quando em viagens do interesse da autarquia, respaldados no princípio da economicidade, desde que seja pessoa devidamente habilitada. Exercer outras atividades com relação à sua função. B. Diretoria adjunta. Substituir o diretor em suas faltas e impedimentos, superintender, coordenar ou promover a elaboração de planos, programas e projetos da autarquia, dando-lhes execução e realizando seu acompanhamento, dirigir a elaboração da proposta orçamentária, supervisionar e avaliar a execução do orçamento, dirigir a elaboração do orçamento plurianual de investimento e coordenar os respectivos programas, promover a obtenção, tratamento e fornecimento de dados estatísticos sobre matérias de interesse da autarquia, dirigir, executar e coordenar as atividades de modernização administrativa junto aos demais setores da autarquia, observar e fazer, no âmbito da autarquia, as diretrizes e normas expedidas pela entidade administradora, exercer outras atividades em relação à sua função delegadas pelo diretor. C. Secretaria-Geral. Acompanhar os serviços administrativos do diretor do SAAI, zelar por toda a correspondência do SAAI destinada ao diretor, providenciando resposta quando necessário, formular, promover, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as políticas de gestão de pessoas, contemplando o sistema de carreiras, remuneração, recrutamento, seleção, capacitação, reciclagem continuada, direitos e deveres dos servidores, manutenção do histórico funcional e dossiê dos servidores públicos, evolução quantitativa e qualitativa do quadro de pessoal e realização da folha de pagamento do SAAI. Auxiliar na gestão de recursos materiais de patrimônio da autarquia, gerindo o sistema de compras diretas e procedimentos licitatórios,
supervisionar as atividades de gestão da Previdência dos servidores públicos, promover a gestão de contratos para aquisição de bens e serviços, auxiliar as atividades de licitação junto à Comissão Permanente de Licitação, destinada a realizar certames licitatórios em todas as modalidades, exercer todas as atividades correlatadas à sua função delegadas pelo diretor. D. Assessoria Especial de Controle Interno. Avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual, verificar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades em que compõem a autarquia municipal, apoiar o controle interno no exercício da sua missão institucional, verificar e avaliar a adoção de medidas para o retorno de despesa total com o pessoal ao limite de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei Complementar número 101 de 2000, verificar a consistência dos dados contidos no relatório da gestão fiscal, conforme estabelecido no artigo 54 da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, que será assinado também pelo Assessor Especial do Controle Interno, verificar a observância dos limites e das condições para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar, avaliar a execução do orçamento do município, inclusive a observação da ordem cronológica dos pagamentos, fiscalizar e avaliar a execução dos programas do governo, realizar auditorias internas, inclusive de avaliação do sistema de controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos, exigir que as unidades administrativas normatizem, sistematizem e padronizem seus procedimentos operacionais e controles específicos, coordenar, orientar e opinar acerca da normatização das rotinas e dos procedimentos de controle inerentes aos processos de trabalho da organização, realizar auditoria de avaliação dos controles específicos e dos processos de trabalho da entidade ou órgão, visando promover sua melhoria contínua, acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle interno, monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno, comprovar a legalidade, avaliar os resultados quanto à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da autarquia e da aplicação de recursos públicos e privados, alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instrua a tomada de contas especial sempre que tiver conhecimento de qualquer ocorrência com vistas à apuração de fatos de quantificação do dano sob pena de responsabilidade solidária, representar o Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades, exercer outras atividades em relação à função delegadas pelo diretor. E gerência comercial. Acompanhar o lançamento mensal das contas de água e esgoto, zelando pelo cumprimento dos prazos devidos, fiscalizar o trabalho de baixa do sistema nas contas efetuadas na rede bancária e passar as mãos do diretor para conferência e arquivamento, relatar ao diretor quanto à existência de atraso de pagamento dos usuários através de relatórios a serem posteriormente encaminhados ao setor responsável pela fiscalização e corte, verificar os lançamentos mensais das contas de água, acompanhando os frutos dos valores cobrados, informando a autoridade superior quando de divergências significativas para mais ou menos, emitir relatórios gerenciais sobre inadimplência de usuários, relatórios técnicos, mapas de faturamento e outros necessários à administração dos serviços, coordenar suas atividades em conformidade com os demais departamentos da autarquia, visando proporcionar o desenvolvimento comercial, acompanhar a leitura, recuperação, aferição e manutenção geral de hidrômetros ou equipamentos afins destinados à medição de volumes de água consumidos ou de esgoto coletados, controlar a emissão e entrega aos usuários de contas ou faturas de cobrança pelo fornecimento de água, coleta e destinação de esgotos e demais serviços prestados de forma direta ou indiretamente pelo SAI, coordenar a atualização dos dados contidos no cadastro de usuários dos serviços prestados pela autarquia, realizar e garantir a qualidade dos serviços de atendimento ao consumidor, disponibilizar informações e serviços de internet e outros meios de comunicação, exercer outras atividades de acordo com a sua função delegadas pelo diretor,
F. Gerência técnico operacional. Planejar, dirigir, orientar e fiscalizar planos, programas e atividade de operação e manutenção dos sistemas públicos de abastecimento de água e esgoto sanitário. Propor a contratação de serviços de manutenção, reparos e fiscalizar sua execução. Propor aperfeiçoamento na operação e manutenção do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgoto. Fixar padrões de operação e de manutenção preventiva e de reparos. Fornecer aos órgãos competentes os elementos necessários para a fixação de taxas, tarifas ou contribuição de melhoria. Planejar, coordenar, fiscalizar e promover as execuções de obras de implantação do serviço de água e esgoto. Elaborar e promover a execução dos projetos de melhoria e expansão do serviço de água e esgoto. Efetuar estudos e pesquisas objetivando o aperfeiçoamento dos processos de tratamento de água e esgoto, bem como das instalações e equipamentos. Exercer outras atividades em relação à sua função delegadas pelo diretor. G. Setor da estação de tratamento de água. Executar as operações de tratamento de água, operação de elevatórias anexas à estação de tratamento de água. Realizar análise físico-químicas e bacteriológicas de controle operacional da estação de tratamento e monitoramento dos mananciais e dos corpos receptores, manter o controle de qualidade da água destinada ao abastecimento público, proceder ao controle das vazões de água bruta, de água tratada na estação de tratamento e nos gastos com as operações, executar as atividades de distribuição de água, estudar e planejar medidas no caso de racionamento de água, agregar e organizar informações para o projeto de construção, manutenção e custeio dos serviços de água, proceder a pesquisa e estudo para determinar o regime de consumo, elaborar e fazer cumprir a escala de trabalho das estações de tratamento de água, controlar o estoque de produtos químicos solicitando a renovação conforme programação, preencher relatório diário e mensal de operação da estação de tratamento de água, exercer outras atividades relacionadas à sua função delegadas pelo diretor. H. Setor da estação de tratamento de esgoto. Executar as operações de tratamento de esgoto e operação de elevatórias anexas na estação de tratamento de esgoto, manter a eficiência das estações de tratamento, elaborar e fazer cumprir a escala de trabalho das estações de tratamento de esgoto, coordenar todo o serviço de extensão da rede de esgoto, realizar a manutenção preventiva de toda a rede de esgoto do município, repassar à administração necessidades futuras, dificuldades do sistema, matérias preventivas para evitar colapso do sistema de coleta da estação de tratamento, exercer outras atividades em relação à sua função delegadas pelo diretor. E assessoria operacional. Assessorar em especial ao setor do qual estiver subordinado, prestar suporte logístico aos setores superiores, planejando ações, organizando rotina de trabalho, distribuindo tarefas, executar outras tarefas relacionadas. Artigo 5º. Ficam aprovados os cargos da comissão vinculados ao SAAI. Cargo: um diretor adjunto, um secretário-geral, um assessor especial de controle interno, um gerente comercial, um gerente técnico operacional, um chefe do setor da estação de tratamento de água, um chefe do setor da estação de tratamento de esgoto, dois assessores operacional. Artigo 6º. Ficam aprovados os vencimentos dos cargos em comissão da estrutura administrativa do SAAI. Cargo: diretor, subsídio. Cargo: diretor. Vencimento: de acordo com o secretariado do Executivo. Diretor adjunto, R$ 3.415. Secretário-geral, R$ 3.305. Assessor especial de controle interno, R$ 1.750. Gerente comercial, R$ 2.810. Gerente técnico operacional, R$ 2.810. Chefe do setor da estação de tratamento de água, R$ 1.710. Chefe do setor de tratamento de esgoto, R$ 1.710. Assessor operacional, R$ 1.377. Parágrafo único. A remuneração do cargo de diretor do SAAI acompanhará a remuneração dos cargos secretários municipais fixados por subsídios.
Artigo 7º. O servidor efetivo que ocupar o cargo em comissão poderá optar por receber a remuneração integral correspondente ao cargo em comissão ocupado ou b. A remuneração correspondente ao cargo efetivo, acrescido 50% do vencimento do cargo em comissão. Das disposições gerais e finais. Artigo 8º dos provimentos dos cargos em comissão são livres de nomeação e exoneração. Artigo 9º. Em caso de extinção de algum órgão da atual estrutura administrativa, automaticamente extingue-se o cargo em comissão correspondente à sua chefia. Artigo 10. Os vencimentos dos cargos ora criados serão reajustados anualmente, no mês de janeiro, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou outro índice oficial que vier substituí-lo, em caso de extinção, acumulado nos últimos 12 meses. Artigo 11. Os recursos para atendimento desta lei serão cobertos pelas dotações orçamentárias. Artigo 12. Fica aprovado o organograma dos órgãos da estrutura administrativa do SAAI nos moldes do anexo 1. Artigo 13. As atribuições dos cargos comissionados, ora criados, são as definidas ao anexo 2 desta lei. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando expressamente a Lei Municipal número 607, de 18 de abril de 2005, bem como as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do município de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de 2022. José Aparecido Alves Diniz, Prefeito. Declaração do ordenador de despesa. Eu, José Aparecido Alves Diniz, Prefeito Municipal, RG número 1412-140 SSPDF, inscrito no CPF 291-013-101-78, neste ato representando o município de Abadiânia, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 01-298-330-1000 contra 78, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso 2 do artigo 16 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, na qualidade de ordenador de despesas, declaro existir adequação orçamentária e financeira para atender o projeto de Lei Complementar número 1, de 14 de fevereiro de 2022, que a referida despesa está adequada na Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por ser verdade, firme e assim apresente. Abadiânia, Goiás, 14 de fevereiro de 2022, José Aparecido Alves Diniz, Prefeito. Concluída a leitura, presidente. Atendendo o que dispõe o artigo 19 de nosso regimento interno e artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, encaminharei o projeto de lei complementar número 1/2022 à assessoria jurídica da Casa para emissão de seu parecer em prazo de 5 dias. Convido o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura do requerimento e indicação de autoria do ilustre vereador Rosemar José da Silva, que requer seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ofício com cópia deste requerimento ao excelentíssimo senhor José Aparecido Alves Diniz, digníssimo prefeito municipal, sugerindo-lhe, nos termos do artigo 101 de nosso regimento interno, seja analisada a possibilidade de, havendo disponibilidade financeira para tanto, pagamento do piso nacional dos profissionais do magistério público, da educação básica e do piso nacional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias pelo município de Abadiânia.
Requerimento número 4/2022. Abadiânia, Goiás, aos 3 dias do mês de fevereiro de 2022. Excelentíssima Senhora Fernanda Boeira da Silva Vieira, QP, digníssima vereadora, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Excelentíssimos senhores e vereadores e vereadoras. Rosemar José da Silva, MDB, vereador eleito para a 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, venho no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do município de Abadiânia, Goiás, e ainda no requerimento interno dessa casa, com respeito e acatamento costumeiro, requerer seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ofícios com cópia deste requerimento ao excelentíssimo senhor José Aparecido Alves Diniz, digníssimo prefeito municipal, sugerindo-lhe, nos termos do artigo 101 de nosso regimento interno, seja analisada a possibilidade de, havendo disponibilidade financeira para tanto, pagamento do piso nacional dos professores do Magistério Público, da Educação Básica e do piso nacional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a anemias pelo município de Abadiânia. Preliminarmente, registre-se, senhores vereadores, que o piso salarial é o menor valor de salário que pode ser pago a uma categoria profissional específica ou a um grupo de profissões que fazem parte de uma categoria profissional por sua jornada de trabalho. Em outras palavras, é o menor salário que pode ser pago a um profissional pela sua jornada de trabalho de acordo com sua profissão, como, por exemplo, é de trabalhadores na área da saúde. Registre-se agora, nobres edis, que não são todas as categorias profissionais que têm reconhecimento legalmente um piso salarial nacional em sua jornada de trabalho. Entretanto, os profissionais do Magistério Público, da Educação Básica e os agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, são categorias que legalmente tiveram seus vencimentos tratados por lei federal. Os primeiros pela lei federal número 11.738, de 6 de junho de 2008, e os demais pela lei federal número 11.350, de 5 de outubro de 2006, e pela lei federal número 13.708 e de 14 de agosto de 2018. O certo é, nobres pares, que a iniciativa exclusiva do alcaide municipal em relação a este tipo de matéria, conforme dispõe o artigo 42, inciso 2 e 9, e o artigo 62, inciso 1, 15º e 28 do artigo 28, ambos da Lei Orgânica do município. Vejamos, o artigo 42 são iniciativa exclusiva do prefeito, as leis que dispõem sobre servidores públicos, seu regime jurídico proveniente a cargos estabelecidos e aposentadorias, matérias orçamentárias e a autoria da abertura de créditos, concede auxílios, prêmios e subvenções. Artigo 62. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, a iniciativa das leis, na forma de casos previsto nessa lei orgânica. Omnes. Superintender a arrecadação dos tributos, bem como guarda e aplicação da receita autorizadas às despesas e pagamentos dentre das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara. Conceder auxílio, prêmios e subvenções do limite das respectivas verbas orçamentárias e do plano de atribuições prévias e anualmente aprovada pela Câmara. De demais
De mais e mais, excelentíssimos senhoras, senhores, senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, e conhecimento comum que neste ano de